Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, quem pode, quem está com a Bíblia, senão você vai ficar quietinho para ouvir, em Isaías 45, versículo 19 em diante. Uma palavra linda que Deus preparou para o nosso tema da palestra de hoje, para esse dia de Hosana Brasil. Uma palavra forte, uma palavra que tem um alto poder de provocar em nós conversão, porque ela vai nos fazer refletir aspectos muito, muito interessantes da nossa vida. 45, capítulo 45, versículo 19 em diante. Não tenho falado às escondidas, nem numa terra tenebrosa. Eu, Senhor teu Deus, não disse à raça de Jacó: procurai-me no caos. Eu, o Senhor, digo a verdade e me manifesto com toda franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem o seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros. Quem havia predito o que se passa? Quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu, o Senhor, e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesmo, a verdade sai de minha boca e minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo: é só no Senhor que se encontra a força e a vitória. Diga comigo: é só no Senhor que se encontra a força e a vitória. Quer ser vitorioso? Seja bem-vindo. Esse é o lugar de gente que quer vitória. Mas o mais interessante de tudo é que mesmo aquele que está mergulhado no sofrimento tem o direito de estar aqui hoje nesse Hosana Brasil, sim, porque nós viemos celebrar a vitória que nós acreditamos que já está presente no sofrimento. Essa revelação de Deus a nós, minha gente, é maravilhosa. Deus é o Deus da vitória, Deus é o Deus da justiça, não há outro além dele, não há outro além dele. E toda a experiência verdadeira de Deus passa justamente pela oportunidade que nós temos de dar um significado novo à nossa vida. Essa é a grande novidade que Jesus traz, quando Ele encontra os feridos do seu tempo. E ao encontrar os feridos do seu tempo, Ele ensina para aqueles feridos que já é possível proclamar a vitória de Deus naquele momento em que a dor está presente. É possível proclamar essa vitória mesmo quando o sofrimento nos visita, mesmo quando a vida é pesada sobre nós. E essa é uma atitude religiosa que tem o poder de converter o mundo. Nós não esperamos o milagre para proclamar a vitória de Deus na nossa vida, porque nós não estamos atrás de resultados, nós estamos atrás da busca. O que nos converte, minha gente, não são os resultados que nós alcançamos na vida, o que nos converte é a busca que nunca cessa. A busca que nunca cessa é que nos dá condições de continuar nessa estrada, no conhecimento desse Deus que se revela a cada dia, a cada dia. Mas cuidado, cuidado para você não buscar Deus no lugar errado. Cuidado para você não buscar Deus nos equívocos, como Ele mesmo nos alerta. Os equívocos hoje são muitos, são muitas as paredes que prometem religião,
São muitos os templos que estão erguidos, nos prometendo verdadeira experiência de Deus. São muitos aqueles que estão pregando em nome do Senhor e usando de maneira desrespeitosa e abusiva o nome poderoso do Senhor, quando ludibria o povo, ensinando uma fé que não passa pelo sacrifício, que não passa pela renúncia, que não passa pela disciplina. É desse Deus de madeira que ele fala. Está certo que nós vamos ter coragem de dizer que nós não temos de adorar as nossas imagens. A imagem não pode ser para nós um lugar de adoração, é um lugar de devoção. Nós olhamos para ela e nos recordamos de algo que é maior, que é sagrado. Mas que ninguém, que nenhuma religião saia da responsabilidade de escutar essa palavra com todos os comprometimentos que há nela. Nós não podemos conduzir o nosso povo a um Deus de madeira. E o que é o Deus de madeira? Aquela promessa fácil, aquela promessa de que nós vamos ser salvos sem nenhum empenho, sem nenhum sacrifício. Basta você pagar o seu dízimo. Basta você pagar o seu dízimo e você será salvo, você prosperará. Tudo bem. Nós temos o direito de acreditar na prosperidade que Deus nos dá no momento em que nós somos fiéis a essa pequena parte da nossa salvação, que é ajudar financeiramente a nossa igreja. Mas não se engane, Deus não pode fazer nada com o seu dinheiro se Ele não possuir o seu coração. Deus não pode fazer absolutamente nada com aquilo que você dá de material. Você sabe por quê? Salvação não se compra. Salvação é dom de Deus na nossa vida. Salvação não é barganha. Salvação não é barganha. A salvação só existe no momento em que nós nos dispomos a viver as demoras do Senhor, esse árduo caminho de transformação interior, que toda religião séria, independente de qual seja ela não pode negligenciar. Nós não podemos aproximar o nosso povo de um Deus de madeira, isto é, de um Deus material, de um Deus templo, de um Deus parede, de um Deus dízimo. Não, Deus é muito mais. E não importa o que Ele tenha feito na minha vida, se salvou aquele que eu pedi ou não, Deus é Deus acima de todas as situações. E não é porque não fez a minha vontade que eu vou deixar de crer nesse Deus que me encaminha para milagres ainda muito maiores. Aquele que te sustenta, aquele que te dá a fé, é o Deus de vitória, é o Deus da justiça. E a sua ação em nós, a sua ação em nós é provocar o nosso coração para a liberdade, minha gente. Você sabe qual é o grande desafio das religiões? Lhe fazer viver uma espiritualidade. Porque muitos, na tentativa de encontrar uma espiritualidade, se limitam a viver uma religião. A espiritualidade é muito mais que religião. A espiritualidade é muito mais do que prática religiosas. É muito mais do que isso. É quando você começa a sentir no seu íntimo essa ação de Deus, libertando essa liberdade que Ele lhe concedeu. Porque não basta ter nascido livre, não basta ter nascido com o dom de Deus que nos torna livres. Nós precisamos, mediante a nossa vida, mediante a ação da graça de Deus em nós, libertar essa liberdade que está acorrentada aí dentro de você. E como é, padre, que isso funciona? Basta a gente ser honesto, e você vai identificar o que te acorrenta. Ser livre é muito trabalhoso. Ser livre é muito difícil, minha gente. É por isso que tantas vezes o nosso processo religioso é tão de fachada. Sabe por quê? Porque falta liberdade interior. Às vezes até a nossa obediência não é verdadeira, porque só obedece verdadeiramente aquele que é livre. Para obedecer a alguém é preciso ser muito livre interiormente. É preciso saber os avessos dessa exigência que nos pede.
por isso que Jesus dizia que só a verdade pode nos libertar. Se nós não mergulharmos no conhecimento de Jesus, se nós não fizermos uma experiência de Deus, se não fizermos uma experiência do Cristo ressuscitado, não basta pagar o dízimo. A sua liberdade não virá no momento em que você deposita a sua contribuição. A liberdade vem no momento que você dobra o joelho e que você dobra também a sua humildade, que você dobra o seu orgulho, que você dobra a sua prepotência, que nós nos dispomos a permitir que essa ação de Deus nos atinja. Sem liberdade não há vida cristã, minha gente. A vida cristã não existe fora da liberdade, é preciso ser livre. Nós somos amarrados demais nas nossas questões. Pode observar. Semana passada eu tive uma experiência tão linda de uma mulher verdadeiramente cristã. Eu estava lá em Cajueiro, em Alagoas, numa cidade próxima de Maceió. E aí, quando eu já tinha terminado os atendimentos, antes de entrar no palco para cantar, me apareceu uma senhora. Ela chegou com uma cartinha na mão, perguntou se eu podia ler aquela cartinha na hora que terminasse. Foi claro que eu vou ler a cartinha da senhora. Mas a senhora não quer me dizer nada? Ela falou assim: quero, padre. Eu quero que o senhor reze por mim, que eu estou vivendo o pior momento da minha vida. E aquela mulher, minha gente, na hora que disse se eu estou vivendo o pior momento da minha vida, aquela mulher desabou na minha frente num choro, como há muito tempo eu não vi alguém chorar. E ela me disse assim: padre, meu nome é Ângela. Há 7 meses, eu e meu filho acordamos no nosso apartamento, felizes da vida, porque era o dia da formatura dele. O senhor pode imaginar, e você também pode imaginar, o que é o dia na formatura de um filho? Curso superior. Você que é mãe sabe o tanto que você batalha para seu filho conseguir as vitórias que ele consegue, não é verdade? E num dia como esse, o coração está exultante. Não cabe outra coisa dentro de um coração de mãe no dia da vitória de um filho, senão alegria, satisfação. Oh meu Deus, que bom que nós cumprimos a missão, estamos aqui. Padre, tomamos o café e eu saí para me preparar, fui ao salão, fazer o que toda mulher gosta de fazer num dia de festa. E falei para ele: meu filho, vou voltar para nós almoçarmos juntos. Tá bom, mãe, eu não vou sair, espero a senhora aqui. E quando eu cheguei, padre, quando eu abri a porta do meu apartamento, eu percebi que alguma coisa de muito ruim tinha acontecido ali dentro. A sala vazia, a televisão ligada, o celular do meu filho em cima da mesa. Olhei algumas chamadas não atendidas. Imediatamente eu senti um frio subindo a minha alma, que eu não sabia explicar o que era. Procurei por ele pela casa, padre, e não achei. E de repente vi que a porta do banheiro estava fechada. Bati, ninguém atendeu. Eu corri por trás, num lugar onde dá acesso ao vitrô do banheiro. E na hora que eu subi, padre, eu vi a pior cena que eu pude ver ao longo da minha vida. O meu filho caído no chão, uma perna em cima do vaso sanitário, os braços na direção da pia, e com o rosto escondido, de maneira que eu não podia. Eu gritei, ele não me atendeu. Alguém veio, me ajudou a arrombar aquela porta, padre, e meu filho estava morto. Aos 24 anos de idade, no dia daquela formatura, depois de tomar um café com a mãe e de esperar por ela para almoçar, no dia mais feliz da vida daqueles dois, esse menino sofreu uma parada cardíaca que não pode ser explicada.
Essa mulher me olhou bem nos olhos e me disse assim: padre, vivendo essa pior dor da minha vida, 30 dias depois faleceu a minha mãe. Olha para mim, padre. As coisas mais preciosas que eu tinha na minha vida acabaram nesses últimos tempos. E eu estou aqui, padre, porque eu quero lhe pedir a sua oração e quero lhe dizer, padre, que não há nenhum desespero na minha alma. Não há nenhum desespero na minha alma. Eu só quero pedir que o Senhor reze por mim, porque na ressurreição eu creio. Em nenhum momento eu blasfemei contra Deus, disse que Ele foi injusto comigo. Em nenhum momento eu atentei contra a sacralidade do Senhor. Eu só peço que o Senhor reze por mim, para aliviar a minha saudade, só isso. Porque a saudade eu não tenho como não sentir. Você sabe o que me comoveu naquela mulher? O que me comoveu naquela mulher é ver o resultado de quando Deus acontece verdadeiramente na vida da gente. Quando Deus acontece verdadeiramente na vida da gente, a fé nos faz isso. Ela não nos permite desprezar o que é humano. As lágrimas estão lá, a saudade está lá, e o pedido de oração é para isso. Reze, padre, para que eu sinta menos saudade, para que Deus apague da minha mente aquela visão terrível. Eu que vi o meu filho tantas vezes, um esportista, padre, um menino que praticava esporte desde a hora que o dia amanhecia, que fazia todo tipo de esporte que se eu pudesse imaginar. Eu que sempre vi aquele menino tão vitorioso, tão bem em seu corpo. De repente, todas aquelas imagens bonitas que a vida me deu dele, ter que substituir por essa última, não é justo. Ela dizia, sem dizer, não é justo mesmo. Não é justo uma pessoa que nós amamos tanto ir embora dessa vida, desse jeito, e você ter de guardar aquela imagem. O menino que naquele dia era para estar no pódio, vitorioso, recebendo o seu diploma, não teve a oportunidade de almoçar com a mãe. Mas o edifício da fé está lá no coração daquela mulher de maneira milagrosa. E sabe qual é o segredo dela? Ela é livre. Ela é livre. Eu não falo da liberdade de ir e vir, eu não falo da liberdade de fazer grandes coisas, não. Eu falo aquela liberdade interior, que é a mais preciosa que nós podemos viver na vida. É quando você dá o direito do outro ser quem ele é. Só os livres permitem que o outro seja quem ele é. E é por isso que é tão difícil amar sem a liberdade. Sem a liberdade nós veremos querer que o outro seja como a gente quer. Sem a liberdade nós vamos querer aprisioná-lo, o outro, nas nossas expectativas. Sem liberdade nós vamos ser ciumentos. Sem liberdade nós vamos querer o outro para nós. Se a gente não alcança esse crescimento que só a graça de Deus pode nos dar, nós nunca vamos ser capazes de amar uma pessoa de maneira livre. E essa mulher, ela aprendeu com Deus a viver essa liberdade interior. Então ela dá a Deus o direito de ser Deus. Deus não precisa fazer tudo o que eu peço. A vida vai ser imperfeita, sim, porque as desgraças acontecem na vida de todos nós. E só os livres serão capazes de interpretar as desgraças da vida sem colocar a culpa em Deus. Só os livres terão condições de dar esse passo difícil na fé, de chorar somente pela saudade. Só os livres terão coragem de chorar somente pela saudade, sem ficar esperneando como uma criança birrenta, jogando pedras em todo mundo porque a vida deu errado lá na sua casa.
Eu lamento te informar que esse não é um privilégio seu. A vida deu errado na sua casa, dá errado na minha casa todo dia também, dá errado na casa de todo mundo que está aqui hoje. Eu não tenho medo de errar. A vida deu errado na vida de muitos de nós essa semana, e no entanto estamos aqui. Estamos aqui. Porque nós não esperamos a vida ser perfeita para celebrar o Hosana. Nós não esperamos a vida ser perfeita. O que nós queremos é dar um passo na direção dessa liberdade que o tempo todo nos é oferecida pelo Senhor. Hoje, uma parcela de liberdade interior está sendo oferecida a todos nós, através do testemunho da Ângela, uma mulher que talvez os seus olhos nunca vá alcançar, mas que hoje, aquela liberdade vivida naquela manhã trágica e experimentada ao longo desses tempos, onde ele está tentando reconstruir o coração de mãe dela, que foi desfacelado, estraçalhado, e também o coração de filha, porque perdeu os dois vínculos mais definitivos que nós podemos ter na vida. Ela deixou de ser mãe, ela deixou de ser filha num espaço de 30 dias, e ela ficou em pé, porque para ela o Deus é um Deus de vitória. Ela chora, mas ela chora de saudade. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas quando ele encontrava era isso. O que fez Jesus arrastar as multidões? Qual era o principal milagre que ele apresentava, que ele realizava? Não era curar de câncer, não era curar cegueira, não era ressuscitar mortos. Não é todo mundo que tem câncer, não é todo mundo que precisa dessa cura física. Mas eu não tenho medo de errar, que todos nós aqui precisamos ser curados no nosso ciúme. Todos nós aqui precisamos ser livres, mais livres. Todos nós temos os nossos condicionamentos, os nossos aprisionamentos. E quando eu não sou livre, eu não consigo ser justo. Olha aquela parábola em que Jesus fala daqueles homens que chegam em horários diferentes para trabalhar. O que chegou às 7 horas da manhã vai receber a mesma coisa que aquele que chegou às 4 da tarde. E alguns questionam: Senhor, isso é injusto. Por que não é injusto? É porque aquele homem que está pagando, o dinheiro é dele, ele faz o que quer com o dinheiro, ele é livre diante do dinheiro que ele tem. Ele é livre diante do que a matéria lhe ofereceu. Ele sabe que uma graça infinitamente superior, aquele dinheiro que está sendo dado de maneira igual, está sendo ensinada ao coração que recebeu sem merecer. Porque nessa vida, nós nunca vamos nos esquecer de uma pessoa que nos ofereceu aquilo que a gente não merecia receber. E era isso que Jesus fazia. Era isso que Jesus fazia. Ele tratava com nobreza os miseráveis. Você pode imaginar o que é isso? Você pode imaginar o que é isso? Quem aqui já foi humilhado nessa vida? É terrível, não é? É terrível a gente ser humilhado. Quantas vezes na minha vida eu fui humilhado por ser pobre? Quantas vezes na minha vida? Quantas vezes na minha vida eu não tive oportunidade de chegar, de ir, de ver, porque não tinha dinheiro? Não tem problema. Nós sabemos o que dói, o peso que dói dentro de nós, uma humilhação. E é por isso que ele disse que são bem-aventurados aqueles que são humilhados. Sabe por quê? Porque se você foi humilhado um dia, você tem mais facilidade de entender o que é receber atenção no momento em que você não merece. Esta é a bem-aventurança. O coração da bem-aventurança está aqui. Bem-aventurado o que sofre, porque verá a Deus, porque conhecerá a Deus, porque será consolado.
Veja que a santidade não nasce do que temos, a santidade nasce do que nós não temos, é daquilo que nos ausenta e que só Ele pode nos dar. Quando a vida é pesada demais, minha gente, e só lhe resta correr atrás daquele que lhe dá quando você não merece. Jesus revolucionou a vida das pessoas, Jesus mudou o coração das pessoas por causa disso. Ele olhava no olho da prostituta e era capaz de amar aquela mulher. Ele nem se lembrava que ela era uma prostituta, porque ele só enxergava a mulher que estava ali dentro. Nós enxergamos os rótulos. Ele é crente, ele é evangélico, ele é isso, ele é pastor, ele é aquilo, ele é vagabundo, ele é sem vergonha, ele é alcoólatra. Deus enxerga o coração. Deus não vai perguntar para você o tanto que você foi isso, que você foi aquilo. Ele quer saber do seu coração. Ele não quer saber absolutamente nada que não revele o seu coração, a profundidade daquilo que você é. Em última instância, o que Ele vai perguntar para nós é isso: você é livre? Você é livre do dinheiro que você tem? Quantos de nós, minha gente, não precisa ser muito rico para viver essa escravidão não, viu? Não se iluda. Nós não precisamos ser muito ricos para viver a escravidão do dinheiro. Às vezes nós somos mesquinhos com um armarinho desse tamanho de roupa, só isso. Às vezes nós só temos um fusquinha, e aquele fusquinha nos amarra. Não precisa de ter muito dinheiro para viver as amarras da matéria, não. É por isso que aquela música é sábia. De vez em quando você precisa colocar o dinheiro diante de você, o seu carro, a sua casa, e perguntar: aqui, nessa história, quem é de quem? Você é meu ou eu que sou seu? As amarras da matéria. Muitas vezes nós deixamos de viver a nossa liberdade interior, porque a gente não consegue se desapegar nem de uma camiseta. Como é que nós podemos querer o reino dos céus, que é o território dos livres, se nós não somos capazes de desapegar de uma camiseta? Como é que nós podemos querer o reino dos céus, que é o território da liberdade interior, se a gente não é capaz de desapegar do fusquinha que tem? Como é que nós queremos viver essa liberdade eterna, se aqui eu não consigo ser livre diante do meu alimento? Gente, olha a dificuldade que nós estamos para emagrecer. É verdade, isso é falta de liberdade interior. Estou errado? A gente não desobedece, não é a nutricionista, doutora Marlene, doutora Gisela, não é não. Que às vezes a gente desobedece a doutora Gisela e acha que está fazendo uma vantagem. Você está desobedecendo é você mesmo. Que quem precisa daquela dieta não é a doutor que passou para você, é você. Que ilusão. Nos falta liberdade para a gente estar diante do alimento de maneira livre. Nós não somos livres nem diante de um prato de feijoada. Tá certo, de vez em quando faz bem, faz. Mas toma posse disso hoje, que o Senhor está falando de verdade para cada um de nós. Não negligencie a sua saúde, porque o diabo é ardiloso em nos levar antes da hora, nos oferecendo aquilo que nos mata. Pode observar. Tem que ser muito livre para comer uma salada. Tem que ter muita liberdade interior para chegar num restaurante e falar assim: eu vou comer pelo menos uma salada antes do prato principal para vir com menos fome. Não, já pede logo um risoto de camarão de entrada. Nós não precisamos ficar privados dos sabores. O problema não é o que a gente come, é o tanto que a gente come. Minha gente, e nós estamos ficando com as artérias todas entupidas. Nós estamos morrendo antes da hora. Nós estamos ficando diabéticos. Por quê? Porque nos falta liberdade interior de dizer: a partir deste Osana Brasil, dia 8 de dezembro, a minha saúde será uma prioridade na minha vida. Eu não vou negligenciar a oportunidade de cuidar de mim. Hoje
Anote aí. Dia 8 de dezembro, começou um novo tempo da minha vida. Hosana Brasil! Oh meu Deus, se os nossos pais tivessem escutado isso, quantas famílias hoje sendo destruídas pelo álcool, porque os nossos pais não são livres diante de um copo de uísque, os nossos pais não são livres diante de um engradado de cerveja, os nossos pais não são livres diante de um litro de pinga, de uma dose de vodka. Falta liberdade interior para você olhar para aquela pequena dose e dizer: o Deus a quem eu sirvo é infinitamente superior a essa porcaria. Esse álcool não fará parte mais da minha vida. Vamos esmiuçar as vitórias que nós vamos viver. Vamos ter coragem de assumir: eu estou bebendo demais, sim, Padre. Eu estou prejudicando o meu trabalho, eu estou prejudicando a minha saúde, eu estou prejudicando o meu relacionamento com os meus filhos. E a partir de hoje, dia 8 de dezembro, dia de proclamar a vitória de Deus na minha vida, este álcool não mais fará parte da minha história. Essa moçada bonita aqui, ó, muita gente bonita, muita gente jovem. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Dar testemunho que nós somos livres diante da nossa sexualidade. Não é porque o Papa está me pedindo para ser casto, não é porque alguém está me dizendo que a camisinha é isso, que a camisinha é aquilo. O meu corpo é um território que ninguém manda, é um território sagrado. Porque essa propaganda de uma sexualidade que pode ser cada vez mais desenfreada. Outro dia eu estava num programa de televisão, tem aquele quadro de sexologia. Eu fiquei caladinho no meu canto, porque eu sei que não vale a pena abrir a boca ali na hora. Posso abrir depois que passar o assunto e eu tento retomar. Eu fico assustado de ver meninos de 13, 14 anos tratando o corpo como se ele fosse uma praça pública, onde o outro pode passar e fazer o que quiser. Não, você é um território santo. Aqui nós queremos cuidar de você. O seu cristianismo quer cuidar da sua liberdade interior, para que você seja capaz de amar-se antes de que alguém venha te amar. O seu corpo é santo, o seu corpo é sagrado. Você não pode banalizá-lo. Isso é um direito seu, é liberdade interior. Não é a igreja que está te proibindo de nada, é que você se sabe livre. Então, a partir de hoje, dia 8 de dezembro, aqueles que estão com dificuldade de viver essa liberdade interior diante do sexo, diante do próprio corpo, vai decretar: se eu já fui galinha e esqueci, a partir de hoje é território santo. Hosana Brasil sobre a minha sexualidade. Sabe por que é tão difícil? Sabe por que é tão difícil que os filhos da gente joguem fora o cigarro de crack, o cachimbo de crack, sei lá que merda é aquilo? Sabe por que é tão difícil? É porque o diabo já cortou dentro dele a capacidade de decidir. Quanto mais fuma crack, mais amarrado fica naquela porcaria. O crack só faz mal à vida de quem fuma. E por que a pessoa continua fumando? Porque ela não é livre para deixar. Aí depois, minha gente, aquela pessoa precisa ser quase amarrada e levada a um território onde existe amor, onde Deus possa prevalecer sobre o diabo, que são as nossas clínicas de recuperação. Tantos lugares diabólicos, mas a gente perde 10-0. Sabe por quê? Para cada clínica de recuperação de drogados, tem 1 milhão de traficantes livres, fazendo os filhos de vocês perderem a liberdade interior. Cuidado. A gente fica viciado a partir de pequenas coisas. É um cigarrinho de maconha aqui, é um cigarrinho ali, e aos poucos a gente vai deixando de ser livre. Por isso que hoje aqui, no meio dessa juventude bonita e de muita gente que nos acompanha pelo Brasil afora, eu tenho fé em Deus que muitos jovens se erguerão e dirão: a partir de hoje, 8 de dezembro, a droga não fará parte mais da minha vida, porque eu proclamo essa vitória de Deus na minha história.
Proclama, minha filha, não tenha vergonha. Nós proclamamos a sua vitória, não sabemos qual é, mas você pode ter certeza que o Brasil inteiro e esse auditório hoje está perpassado pela palavra de Deus, que nos resgata, que nos faz novos. Tenha medo de jogar fora a sua droga. Não leve ela no seu coração nem na sua bolsa. Eu sei que não adianta arrancar da sua bolsa, do seu armário. O desafio é arrancá-la de dentro de você. Isso Jesus faz. É só você se aproximar dele. Você pode ter certeza que Jesus tem uma preferência especial por quem é miserável. Por isso, alcoólatras, esse Hosana Brasil é para vocês. Prostituídos deste mundo, o Hosana Brasil foi montado para vocês. Essa palavra de Deus é para cada um de nós que a partir de hoje quer jogar fora tudo aquilo que nos contamina, porque nós queremos ter o direito de dizer: o Senhor é a minha força, sim, e a partir de hoje eu sou livre. Livre. Quem é que fuma aqui? Pode levantar só assim, não tem problema. Não faça isso com você. Em nome de Jesus, não faça isso com você. Tanta gente querendo viver, tanta gente nos hospitais hoje agonizando, querendo uma nova oportunidade, tanta gente com câncer em fase terminal, e você aí desperdiçando a sua saúde com essa miséria, esse ordinário desse cigarro. Jogue isso fora. Tenha coragem. Você é muito maior do que esse nanico. Você é muito maior do que essa porcaria. Tenha amor por você mesmo. Permita que o Senhor chegue, apague esse cigarro e acenda dentro do seu coração o desejo de ser saudável, de ser melhor. Eu sou prisioneiro num monte de coisas. Eu sou prisioneiro em um monte de coisas, mas hoje eu estou aqui para pedir que os céus me auxiliem. Só os honestos vão entrar no reino de Deus. Não cabe hipocrisia, mascarados não entram no céu. E é por isso que não tem nenhum problema você dizer: padre, eu sou essa merda toda que o senhor está falando aí. Eu acumulo essas minorias todas. Eu estou acima do peso, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou me prostituindo, eu estou vivendo de maneira irresponsável a minha sexualidade. Mas hoje, dia 8 de dezembro, será um novo dia na minha vida. É o dia do meu nascimento. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Quando estou aqui com palavras de amor, hoje livre sou. Minha herança, meu supremo bem. Tem tribulações, tem dor, podem nos separar e jamais irão romper. Como que é? O amor, Senhor, porque livre sou. Quem aqui quer ser livre? Hoje o Senhor quer fazer uma renovação nessa igreja. Às vezes a gente escuta alguém falando assim: mudei de religião, parei de beber, padre. Eu mudei de religião e parei de beber.
Não precisa, não muda de religião não. A sua fé católica também é restauradora. A sua fé católica também é convite à conversão. Que história é essa, Emanuel? Que a gente tem que mudar de vida para parar de beber? Que história é essa que a gente tem que mudar de religião para chamar o outro de irmão? Quem disse que você tem que mudar de religião para sua família andar no caminho certo, conhecer a palavra de Deus? Não, é hoje, é agora, é em nós, é em mim. Erga os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, pela força do seu Espírito em nós, pela força do seu Espírito em nós, neste Osana Brasil, eu quero lhe pedir que a sua graça, que o seu amor, que a sua vitória visite o meu coração, arranca do meu coração todo resquício de escravidão, Senhor, toda dependência do álcool, de uma sexualidade mal vivida, da mentira, da desonestidade, da infidelidade. Renova o meu coração, Senhor, e conceda a minha graça de ser livre, muito livre, diante de tudo aquilo que me amedronta, aquilo que me escraviza. Coloque a mão sobre a cabeça do seu irmão, reze por ele, abrace essa pessoa. Há tantos entre nós aqui hoje necessitados dessa liberdade. Volto a dizer, você não precisa mudar de religião para chamar o seu irmão de irmão. Ele é seu irmão, ele é pecador como você, ele é pecador igual a você, eu sou pecador igual a você, mas Jesus nos ama. Jesus ama esse seu irmão que está ao seu lado. Jesus tem um carinho especial por essa pessoa. Você que nos acompanha em casa, que se sente tão excluído nessa vida, permita que o amor de Deus lhe visite. Permita que o Senhor hoje visite o seu coração e quebre toda a cadeia do mal. Erga os seus braços. Você que é jovem, que sentiu hoje no seu coração o desejo de abandonar os vícios que a vida lhe trouxe, tenha coragem de dar um grito de libertação agora. Você que precisa se libertar do álcool, diga: Senhor, me liberta desse mal, Senhor. Você que está acorrentado no vício do cigarro, da preguiça, da falta de luta, diga: Senhor, é a partir de hoje eu quero vitória na minha vida, eu quero vitória na minha casa. Põe a mão no seu coração, bem suave. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mas livre aos teus pés, sentido na minha vida, na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e fez o quê? levantou.
que nós vamos declarar? Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte. Sou mais forte, vou mais longe quando Estás com palavras de amor. com palavras de Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo. Nem tribulações, nem dor, tribulações podem nos separar. E jamais irão romper. Jamais irão. O que o amor selou. Hoje livre sou. Agora, eu quero que você se recorde da história que eu contei no início, da Ângela, lá em Maceió. A Ângela em Maceió, hoje, com as lágrimas caindo do rosto ainda, tendo coragem de celebrar a vitória de Deus na vida dela, porque ela é livre diante dos sofrimentos. Minha gente, não são poucos aqui que entre nós e dentro das nossas casas agora, estão amarrados em seus sofrimentos, porque não conseguem olhar para o lado. Não permita que isso aconteça com você. Volte para casa hoje, transformando esse sofrimento em causa de vitória. Volto a dizer, a nossa salvação não começa no que a gente tem, é no que a gente não tem. A sua lágrima tem sentido, e nós temos muito respeito pela sua lágrima. Nós nunca vamos desprezar o choro de alguém que está aqui nesse lugar procurando pelo consolo que a Canção Nova pode oferecer. Mas não espere da Canção Nova uma religião mágica, não espere da Canção Nova uma proposta que lhe retire da sua realidade. A Canção Nova pode lhe ajudar a enxugar a lágrima, pode ter certeza disso. Essa comunidade vive para isso. Essa comunidade vive para enxugar a lágrima do povo. Mas essa comunidade vive para fazer um povo encontrar-se com aquele que tem o poder de curar as suas lágrimas. É a nossa missão da Canção Nova hoje, é a missão da igreja. Nós vamos lhe ajudar sim a enxugar a sua lágrima, mas não se iluda. Se você não se encontrar pessoalmente com aquele que tem o dom de curar a sua lágrima, de nada vai adiantar você chorar nesse território. É direito seu levar esse Deus para casa. É direito seu levar esse Deus para a sua vida. A partir de hoje, dia 8 de dezembro, quem conduz os meus passos é o Senhor. O Senhor da minha vida. Hoje é um dia de profetizar isso. Essa palavra não foi em vão. Hoje é dia de você fazer cair por terra todos os seus ídolos. Você pode gostar muito daquele padre, você pode muito gostar daquela igreja, você pode gostar muito daquele pregador, mas ele não é a sua salvação. É o Senhor que pode te libertar. De nada adianta você andar atrás daquele pregador, andar atrás daquele pastor, se você não levar com você aquele a quem ele lhe apresenta diariamente. É o Senhor que pode salvar a sua vida. É o Senhor Jesus que pode salvar o seu coração. É só ter sede dessa graça. Quem tem sede dessa graça nunca vai se distanciar-se da fonte. Seja bem-vindo ao dia 8 de dezembro de 2013. Porque esse dia é o dia de cair por terra todos os ídolos, todos os deuses de madeira, todos os nossos ídolos, tudo aquilo que não pode nos salvar nessa vida. E é o dia de proclamar: o Senhor é o pastor da minha vida. E hoje
eu livre sou. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, mais forte, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper. O amor selou, hoje livre sou. Só vocês. Tenho sede da tua graça. Sou mais forte. Palavra de amor, te adoro, Senhor. Declara: hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, diga. Nem tribulações, nem dor, nem o pecado, nada. E jamais irão. O que o amor selou. Que o amor selou. Declara forte. Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui está. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo. Nem tribulações podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Levanta o seu braço. E jamais irão romper o que o amor selou. Com o seu braço erguido lá no alto, declara bem forte: hoje livre sou. Se você é livre, aplauda o Senhor. Hoje livre sou. Fazendo barulho. Hosana Brasil. Mais forte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre o nosso coração o dom da libertação, da cura, que nos vem do Senhor, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Abraça seu irmão. Deseja a ele a paz de Jesus. Tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão